Paraíba, olá você do nosso querido estado de São Paulo. E a gente tem feito a coleção aí. A você em qualquer parte do mundo que sempre nos acompanha, seja aí pelo nosso canal 3, né, em Taubaté, Tremembé, em Ubatuba, São José dos Campos, Caçapava, né? Ou também pelas nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, né? São as nossas plataformas, né? A gente tem tanta plataforma que a gente fala, vi você em tal lugar, vi você lá no WhatsApp, mandaram o programa, né? Muito legal, tal. Então, mas as nossas principais são o Facebook, YouTube e Instagram, né? Facebook e YouTube, TV Cidade Taubaté, Instagram, @TV Cidade Oficial. Nós estamos começando o nosso programa ao vivo, aqui no nosso estúdio Augusto César Guará, nessa sexta-feira, dia 30 de agosto de 2019. Olha só, o fim de semana chegou, né? E o mês de agosto terminou. E tá chegando aí já a primavera, né? O inverno parece que ainda vai dar as caras mais um dia aí, mais um periodinho, né? E depois já vem um calorzão, né? Hoje mesmo tá bem quente. Hoje, dia 30 de agosto, é o Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla, né? Um assunto que a nossa sociedade também precisa estar atento, né? Para cobrar, inclusive através dos conselhos de saúde, dos conselhos de assistência, né? As nossas autoridades a implantação de políticas públicas, né? Para ajudar as pessoas portadoras, né, dessa enfermidade que acaba afetando também toda a família, né? E então fica aqui o nosso pedido de conscientização, né, e também de mobilização das autoridades para ter uma atenção especial nesse caso. Hoje também quero aqui manifestar o meu carinho, né? Ontem nós pegamos e reprisamos o nosso programa das 6 e ontem foi o dia que faleceu, né, a querida avó do nosso amigo, o Jonathan William, né, que é nosso colaborador aqui da TV Cidade. Vocês acompanham as nossas reportagens, ele está sempre aí, já apresentou aqui o nosso programa das 6 também, né, a dona Roseli dos Santos fez a passagem, né, e o Jonathan, sinta-se confortado, sinta-se amado, né? Sinta-se amparado, né? Por toda a família TV Cidade, pelos nossos telespectadores também. E ergue cabeça, né? A vida continua e cada vez que você pensar conquistar um objetivo, né? Lembre que a sua avó foi importante na sua vida. Então, aquele abraço, né, de toda a nossa equipe. Eu quero também mandar um abraço, né, para a nossa querida irmã Elza Maria Pianta, que é lá do Lar Escola Santa Verônica, instituição importantíssima que tem em nossa cidade, que promove aí a defesa das crianças e dos adolescentes, né, através da garantia de direitos à educação, né, ao abrigo, né, ao amparo. É um trabalho muito bonito que tem 100 anos, né, completou esse ano. E também, né, tem outros projetos que eles desenvolvem. E agora, no dia 14, a irmã Elza está pedindo para já convidar toda a nossa comunidade para o 4º Fórum Laudato Si, né, que é a preparação para o Sínodo para a Amazônia, e cujo tema é preservar o que é de todos. Esse 4º Fórum vai ser no dia 14 de setembro, né, agora, das 8 às 13 horas, com uma apresentação artística, inclusive da nossa querida Mavi Ferreira, já esteve aqui no nosso programa, a palestra Preservar o que é de Todos, né, Sínodo para a Amazônia, com o Frei Marcelo Toyaneski, né, também palestra Avanços da Laudato Si, com a Adilson Vilas Boas, né, vai ter uma celebração também com a irmã Antônia Cacilda dos Santos, visita aos estandes, né, então tem exposições, e degustação de punks. O que são punks, né? Plantas alimentícias não convencionais, né? Não convencionais para nós que estamos só acostumados a ir no supermercado e comprar, né, o tomate e a alface, né? Mas para quem é da roça, que, né, a gente tem origem lá e lembra, sabe que essas plantas são muito cultivadas, né? E eram muito mais no tempo das nossas mães, dos nossos avós, né? Quem não comeu uma serraia, um caruru, né? E por aí vai. O nosso convidado vai falar sobre isso daqui a pouquinho, que, né, lembra muito também o que a gente vai conversar daqui a pouco. Então, ó,
para reservar stand, o espaço lá no Lar Santa Verônica, 3621-2631, 3621-2631, né? Direto com a irmã. E então tem o apoio aqui da nossa TV Cidade, né? Da Comissão Social aí do Sagrado Coração de Jesus. Na semana que vem, inclusive, a irmã vem aqui conversar conosco, né, a respeito desse importante fórum, né? É um trabalho que o Lar Santa Verônica faz de conscientização e de sensibilização da nossa comunidade. Bom, gente, e quem está fazendo, né, faz um trabalho muito importante para a nossa história, né, para a nossa memória, para a memória do nosso Vale do Paraíba, especialmente com uma cidade tão querida, né, da gente, que tenho certeza que tem muitos telespectadores que ou são de lá, ou tem parentes, né, que são da cidade. É o José Valderci dos Santos, ele que é escritor, né, e está lançando um livro chamado Resgatando a História de Natividade da Serra, né, que conta as histórias, crônicas e memórias desse município, né. Então, amigo da gente também aqui da cidade de Taubaté. Valdecir, para a gente encurtar, eu chamo você de Valdecir, né? Acho que fica mais fácil. Boa noite, prazer em recebê-lo. Boa noite, André, boa noite aos amigos que estão nos acompanhando pela TV Cidade. Então, nós estamos aqui. Bom, o lançamento do livro já ocorreu lá em Natividade, né? Sim, foi dia 13 de agosto, aniversário da cidade. E agora você está fazendo amanhã aqui em Taubaté. Amanhã aqui em Taubaté, olha só. É porque então, dia 13 de agosto foi aniversário da cidade, foi feriado, né? Mas como foi depois do rodeio, o pessoal já tinha voltado para Taubaté. Então muitos reclamaram para mim que não conseguiram adquirir os livros, né? Porque era de serviço aqui em Taubaté, normal, feriado lá, mas aqui era normal. E, então pediram e eu estou fazendo amanhã na Casa da Amizade, a partir das 14 horas. Que bacana, né? Nosso amigo Ramon Moraes e a mãe, a Doralice Moraes, né? Estão sempre lá em Natividade da Serra, né? E eu vejo as fotos, acompanho, né? E um abraço para vocês, né? E são de lá também, a Doralice é de lá de Natividade, né? Como que surgiu a ideia desse livro, né? E você está fazendo um recorte aqui, e o Ramon, eu acho que não sabe nem a metade dessa história, porque conhece a Natividade agora, né? Sim. Você está fazendo um recorte aqui da Natividade de 1853 a 1973. Por que você parou aí em 73? Então, desde criança eu gostei de colecionar coisas sobre a cidade, né? E fui adquirindo material, recorte de jornal, entrevistas com os mais antigos de lá. E eu vi que lá tinha uma lacuna, né? E fatos e fotos. Se você for no centro cultural não tem, prefeitura não tem, escola não tem. Então eu resolvi, né, criar uma página. A princípio foi uma página, resgatando, com o mesmo nome, Resgatando a História e Natividade. E ela está com quase 5.000 fotos, né? Mas mesmo assim, nem todos têm acesso à internet, né? Nem todos têm acesso. E daí eu resolvi, eu como gosto de leitura, eu gosto de ler, mas eu gosto de ler livro, né? Pegar e manusear o livro. Então eu resolvi adquirir, fazer esse livro, passar da telinha para as folhas do livro. Bom, então quer dizer que é um trabalho de memorialista que você faz, é um trabalho de garimpeiro, né? Sim, sim, com certeza. Vamos atrás, né? Eu, minha esposa, eu digo, somos 3. Eu, minha esposa e a máquina, né? Então a gente vai, a gente leva e graças a Deus nós conseguimos bastante coisa sobre isso daí. E de 1953 foi quando foi fundado o município de Natividade, e 1973 quando acabou a cidade velha com o represamento de Paraibuna, né? Então acabou, a partir de 73 já é uma nova cidade. Bom, uma nova cidade, né? Essa é a visão que nós que somos mais novos, né? Eu sou de 77, então nós conhecemos essa cidade. Quando fala de Natividade, quando fala de Paraibuna, né? Sim. A gente acaba tendo a imagem da represa, né? Sim. Mas existia aí uma organização social, uma organização econômica e política totalmente diferente do que é hoje a cidade, né? Com certeza. A antiga cidade, né, viveu durante 120 anos, uma história diferente também de hoje, né? Era uma cidade próspera, né? Ela é autossuficiente, ela conseguia
suprir todas as necessidades lá e distribuía, né, para Taubaté, para São José, para Ibuna, coisa que hoje não acontece, né? Quer dizer que no caso a represa, fazendo trocadilho, represou o avanço da cidade. Com certeza. As melhores áreas do município ficaram embaixo das águas da represa, né? Então hoje a atividade não é autossuficiente. Então depende do turismo hoje, né? Mas antes não, antes tudo que plantava dava, né? Então ela conseguia sobreviver. E se tudo que plantava dava, como o que, por exemplo? Arroz, feijão, o que era? Arroz, feijão, enfim, cana, né? Produzia rapadura, né, açúcar, farinha e aguardente, né, que era a famosa pinga de Natividade, né, a saborosa, que muitos acho que conheceu. Então era autossuficiente, né? O comércio era diferentemente de hoje. O comércio de Natividade, o mercado, por exemplo, da Cidade Velha, era comparado ao mercado de São Luís. Era maior que o mercado de São Luís. Maior que o mercado de São Luís, né? E tinha muitas bancas, nessas bancas vendia de tudo, né? E como as pessoas mesmo falam, eu não cheguei a conhecer, né? Mas as pessoas que eu fui entrevistar disse que era um murmúrio lá dentro que não tinha como escutar porque a pessoa estava falando de tanta gente que tinha, porque não só as pessoas da cidade, mas como as pessoas da roça que vinham trazer coisa para vender e, né, então se encontravam no mercado. O mercado era o point da cidade, né? As pessoas se encontravam ali para conversar, para negociar, enfim, ali era o centro, né, das atenções. Por que ela tem o nome de Natividade quando ela foi fundada? Então, Natividade vem de nascimento, né? Mas o nome primitivo é Freguesia do Espírito Santo do Rio do Peixe. Que era, porque toda cidade pequena geralmente levava o nome de algum santo, né? Então colocaram Espírito Santo. E Rio do Peixe é o rio que nascia em Natividade, cortava a cidade, né? Margeava a cidade, era o Rio do Peixe. Então, Divino Espírito Santo do Rio do Peixe. Bom, sendo uma cidade com uma economia autossuficiente, né, uma sociedade bem organizada, como era a organização política da cidade? Também era uma cidade que influenciava na região, assim como Taubaté hoje influencia, como São José dos Campos influencia também nas decisões da região? Com certeza, mas era mais local, né? E era ferrenho. Hoje não, hoje as pessoas conseguem conversar, né? Porque por mim, política não é briga, mas antigamente não. Antigamente política era briga, né? Ou você é partido tal, eu não falava com você, não podia ter relacionamento com você, entendeu? E o padre da cidade, ele era político, então ele influenciava o povo aí pro lado dele. Quer dizer que então, assim como o padre Cícero lá no Nordeste, né, fez história na política, assim como o padre Afonso fez aqui também durante muito tempo como deputado, né, padre? Um abraço. E o padre está em Pinda agora, né? Sim. Quer dizer, ele não foi o primeiro da região, então. Não, o padre Gino, ele ficou em atividade por mais de 50 anos. Padre Gino, Correia da Conceição, parecido. Olha só. E também um outro filho ilustre que depois veio para Taubaté, né? E tem até o nome de escola aqui, nasceu na Natividade, sim, né? O professor Cesídio? Professor Cesídio, o filho ilustre na Natividade. Ele nasceu na Natividade e depois veio estudar para Taubaté, mas mesmo assim ele continuava com vínculo na Natividade, né? E escreveu várias poesias, né? Sobre Natividade. Ele é o único que escreveu uma poesia sem verso, né? Olha só. Então, não conheço um outro autor que fez isso, mas ele fez, podia fazer, e sempre ele estava em Natividade, né? Professor Cesídio, gente, que muita gente desconhece, mas era um dos grandes amigos de Monteiro Lobato, né? Com certeza. Será que foi isso que influenciou essa amizade com Cesídio, com a nossa querida professora Lígia também, né, esposa do professor Cesídio, que influenciou aí a criação do GEC Trator de Monteiro Lobato? Tudo leva a crer que sim, porque inclusive diz que quando ele foi lá, as pessoas lá, né, naquela época eram pessoas bem simples, casa humilde, casa de pau a pique, e ele chegou lá e conversando com o Cesídio, ele percebeu, notou que as pessoas andavam descalças, tinham barriga grande, né, porque verminose, né, e dizem que surgiu de lá da Natividade o GEC Tatu, né? As pessoas fumavam cachimbo, né, o outro cigarro de palha, então provavelmente deve ter saído da Natividade.
Bom, nós estamos conversando, gente, sobre a cidade, né, querida de Natividade da Serra. José Valdecir dos Santos, o escritor, está lançando um livro sobre, né, a história. E ele trouxe para a gente assistir aqui também, junto com vocês, um vídeo, né, que mostra toda essa atmosfera, né, que envolve o nome da cidade. Vamos assistir? Muito bonito, né? Dá até vontade da gente conhecer, né? A gente olhando por cima assim, não tem a dimensão de tantas histórias, né? Sim. Que existem, e de tantas coisas aí que tem ainda para serem reveladas, né? Sim. Ou retiradas do baú, né? Sim, com certeza. E como que é o seu contato com as pessoas, né? Principalmente esses moradores que fizeram parte da Cidade Velha, né? Para poder conseguir esses materiais, eles se abrem, eles têm ainda mágoas também guardadas, que às vezes não querem revelar, né, por não ter mais aquela cidade do passado. Então, quando eu fui morar em Natividade, eu tinha 8 anos, e a cidade está começando, está com 4 anos, cidade nova, porque eu sou da Ponte Alta, né? Eu não sou nascido na cidade, então nasci do bairro Paraitinga, Ponte Alta. Que é Redenção? Não. Natividade. Natividade mesmo. Natividade, né? Eu fui registrado em Redenção, mas o bairro Fazenda Ponte Alta pertence à Natividade. E então, eu desde criança, né, os meus vizinhos mais de idade, eu sempre gostei de colher informações dele, né? E com o tempo eu fui juntando isso daí, escrevendo para papel o que eles estavam falando. E como eu falo, infelizmente, os mais antigos estão se passando, né? E se não fizesse algo agora, esses que faleceram, não tem mais, né, como daqui a uns tempos quem falasse sobre isso, né? Mas há ainda os remanescentes da Cidade Velha, então são eles que contam, né? Se emocionam, e eu procuro passar aquilo que as pessoas passam para mim, porque quando a pessoa fala com sentimentalismo, né? Fala de emoção. Inclusive agora, por exemplo, quantas pessoas pegaram o livro, começaram a folhear o livro e começaram a chorar na minha presença, né? Então é uma coisa marcante, né? Coisa que toca no coração da gente, né? Quer dizer, eles acabam lendo um livro, mas passam um filme na cabeça, né? Com certeza, com certeza. Bom, e nessa leitura do livro devem surgir outras histórias também, né? Apareceram já aí no lançamento do livro outras histórias? Sim, sim. Esse livro que eu fiz foi sobre a antiga cidade. O próximo que eu vou estar lançando, que já está na editora, é sobre os 46 anos da Nova Natividade. Mas juntando os dois livros, ainda faltou bastante coisa, que vai ser no terceiro que eu vou estar para o ano que vem, né? Planejando para o ano que vem. E sempre surge, cada dia que passa através da página, sempre surge algo novo, algo diferente, né? Algo que a gente não sabia. Mas as próprias pessoas comentando lá, eles vão, né, dando informações, passando informações para a gente, a respeito da antiga cidade, né? Porque da nova,
eu vivi, mas a antiga não, né? Mas então sempre, 4 dias surge algo novo. Bom, da antiga cidade, uma das coisas que você pode destacar pra gente, que inclusive nós de Taubaté temos bastante identidade, né? Um abraço aí ao Kaique Bucalari, né? O pessoal do nosso querido distrito de Quiririm, né? Da nossa colônia italiana, né? E lá em Natividade também tem uma colônia italiana, mas que antes era bem mais... Não, hoje... Como que era? Hoje não tem mais. Mas talvez você já tenha ouvido falar sobre a Estrada de Ferro, que sairia de Brasópolis e iria até o porto de Ubatuba. E ela passaria por Natividade. Natividade tem cabeceira de ponte, de pedra, né? Ainda hoje tem cortes, né? No morro, tem vala construída de pedra, onde passaria essa Estrada de Ferro. E um braço da Estrada de Ferro viria de Natividade para Taubaté, né? Então o projeto já estava adiantado, inclusive diz que até a Fazenda Fortaleza há ainda vestígio dessa ferrovia, né? E o Banco Taubaté acabou falindo, acabou, né, encerrando esse projeto, né? E os italianos que vieram para a construção, alguns deles conseguiram dinheiro e retornaram para a Itália. Mas a maioria deles ficaram na atividade, porque não tinham condições. E na atividade eles constituíram famílias e ficaram. Então ficou um bairrinho, né? Que era uma colônia, a famosa colônia de Santa Margarida, né? E lá eles estavam desenvolvendo, até 73. Tem várias famílias morando lá nessa colônia. Mas com o represamento, acabaram cada um indo para um lugar, alguns foram para a Cidade Nova e acabou dispersando. Hoje não tem mais. Mas se tivesse essa pequena colônia, como eu digo no livro, hoje seria tão importante quanto Quiririm, com certeza, né? Porque são bastante famílias. Bom, normalmente cidades como Natividade, como Redenção, né? Como as nossas cidades aqui do nosso Vale Histórico, foram pujantes também no período cafeeiro, né? Sim. E tinham grandes fazendas, né? Sim. A represa derrubou muita coisa também nesse aspecto? Com certeza, como eu falei no começo, né, as melhores áreas se perderam, ficaram debaixo da represa. E assim foram com as fazendas, né? Hoje, na atividade tem 2, 3 fazendas só. E eram muitas fazendas que tinham outrora, né? Mas que a represa fez com que se acabasse. E eram fazendas importantes, né? Igual a Fazenda Ponte Alta, como eu cito, onde foi assinada a Carta de Ponte Alta. 92 dias antes da libertação dos escravos, foi assinada essa carta, libertando os escravos da região, né, e mudando o nome de Paiolinho para Redenção, que é a Redenção da Serra hoje. E essa carta foi assinada na Fazenda Ponte Alta. Bom, já que você falou do Paiolinho, né, um abraço para o nosso querido amigo jornalista, o João Carlos Faria, né, que está devendo uma visita aqui no nosso programa, hein? Para falar aí do Instituto Paiolinho, né? Para falar também de Redenção da Serra. Estou esperando, hein? O Valdecir já veio na sua frente, hein, rapaz? Ele já marcou umas 3 vezes com a gente que marcou. Já tomou até café, mas não veio da entrevista, né? Mas daqui a pouco o João aparece por aqui, né? Com certeza. Bom, Taubaté também tem uma ligação, né, com a Cidade Velha, quando tinha uma usina lá. Sim. E que pertencia à CTI aqui. Ao centro CTI. É um fato engraçado, ao mesmo tempo triste, né? Em 1914, Félix Zardo foi até a Natividade para conseguir uma autorização para construir uma usina lá em Natividade, né? Essa viagem durou 12 horas, daqui de Taubaté até a Natividade. Foram trocados 14 vezes o pneu do carro dele, nessa viagem daqui até a Natividade, porque não tinha estrada. 14 vezes o pneu? Era trilho, né? Passava pelas propriedades e até chegar na atividade. Chegando lá, ele conversou com os vereadores, né, pedindo liberação. E como não foi concedido ali, na redondeza, ele resolveu fazer na propriedade dele, que era na Fazenda Ponte Alta. Ele era proprietário da Fazenda Ponte Alta. Então, essa usina CTI foi criada nas terras dele, na Fazenda Ponte Alta. Como que se deu o processo aí para a construção da represa? Essa usina, o sucesso dela teve a ver, de repente, quando
as autoridades da época e viram que funcionava uma usina da CTI, pensaram que poderia, uma represa poderia trazer maior prosperidade para a região, para a cidade também? Não foi esse processo? Não vejo assim. Havia muitos enchentes, né? Porque essa pequena usina, ela abastecia a fábrica, CTI aqui em Taubaté, Nempar, Taubaté, Redenção, São Luís, né, na atividade, com a energia produzida nessa usina. Mas a questão de fazer essa hidrelétrica de Paraibuna foi por causa das enchentes, né, as constantes enchentes. Quando dava enchente, a parte baixa era totalmente inundada. Então os arrozais de Quiririm, essa parte baixa aqui, se perdia tudo. Então o governo, olhando para isso, resolveu, né, sacrificar alguém e construir essa barragem para evitar esse problema. E também seria uma forma de abastecer Caraguá. Só que esse projeto acabou não indo para frente. Então hoje é somente a hidrelétrica, né, para conter as inundações, né, de represar os dois rios na atividade, né, o Iparatinga e o Paraibuna, e formar essa hidrelétrica. E com isso, essa barragem do CTI, ela acabou ficando abaixo de dezenas de metros de água. Quer dizer, não se consegue nem mais enxergar a usina, né? Não. Quando a represa baixou, né, que ela chegou a ficar bem baixo mesmo, conseguiram ver uma parte pequena da cobertura dela, né? Mas mesmo assim, está muito, muito abaixo do nível da represa. O Walter está até contando uns bastidores que eu lembro do meu pai, né, falar que os nossos familiares, né, meus avós, se não me engano, são de natividade, né? Carecem um pouco mais de pesquisa, mas eu lembro de histórias dele contar. A represa trouxe muito êxito das pessoas também, que resolveram não ir para a Cidade Nova e acabaram se espalhando pelo Vale do Paraíba? Com certeza, porque na cidade antiga e na atividade, nem todos, assim como na Cidade Nova, né, nem todos tinham documento, né, comprovatório que era dono da propriedade. E aqueles que conseguiam comprovar que eram donos, eles receberam indenizações. E aqueles que não tinham, né, que contrato de gaveta, o famoso contrato de gaveta, eles não receberam. Tem gente que não recebeu até hoje. E ficou incerto se vai construir uma nova cidade mesmo, onde vai ser construída essa nova cidade. E muitos acabaram saindo, vindo para Taubaté, outros para Paraibuna, São Luís, São Paulo. Então, né, o êxito foi grande. Na atividade, em 1960, ela tinha 14 mil habitantes. Hoje, na atividade, tem 6 mil, não chega a 7 mil habitantes no município. Quer dizer, menos da metade. Sim, com certeza. Bom, você trabalha muito com a pesquisa material, né? Sim. O papel, o arquivo, a foto, né? Mas e o imaterial, o patrimônio, né? Que também se tem, né? Existem coisas, quando você conversa com essas pessoas da Cidade Velha, que só elas sabem, né? Com relação ao comportamento, com relação ao modo de falar, que você fala, essa pessoa morou lá na Cidade Velha. Não tem como negar, né? Como foi antigamente, no começo da Cidade Nova, foi feita uma pesquisa pela TV Aparecida, se não me engano, e foi constatado, né, que na atividade é um legítimo município caipira. Nós somos povo caipira, né? Então, no jeito de falar, no jeito de expressar, não tem como negar nossa raiz, né? Nós somos um povo caipira. O meu professor de ciências, por exemplo, ela trabalhou aqui no mercado. Aí disse que quando ela chegava alguém de lá na atividade, disse que ela falava, é de natividade. Pelo, né, sotaque, o jeito de falar, se expressar, é de natividade. Então, nós consideramos, nós somos caipira. Tem muito abatiano que não se considera caipira, mas nós também somos caipira, né? É por isso que nosso programa já é o programa das 6, gente. Não dá pra falar programa das 18, não somos britânicos, né? Então, é o programa das 6 mesmo, 6 da tarde, né? Ou 6 da noite, aí você fica à vontade para você poder tirar a sua conclusão, né? Nós estamos conversando com o Valdecir dos Santos, ele que é escritor, né? Autor do livro Resgatando a História de Natividade da Serra, Histórias, Crônicas e Memórias, né? Que isso é muito importante. Esse trabalho que você tem feito, né?
desse resgate, dessa pesquisa. As fotos, né, vai lá, tira uma outra foto, registra ou escaneia, né? Sim. Mas e outros objetos, utensílios, algo que as pessoas guardem que não dá para colocar no livro? Já tem aí um projeto ou desenvolvido a respeito disso, uma criação de um museu, de um memorial, como está sendo? Então, na atividade tem essa lacuna, né? Assim como quando eu resolvi criar essa página e o livro, né, Resgatando a História da Atividade, é para preencher essa lacuna, que não existia até então um livro histórico e muito menos foto, né, um acervo de foto. E hoje, só na página, nós estamos com quase 5.000 fotos. Mas não temos o Centro Cultural, e quando a represa baixou, pegaram bastante coisa que estava lá, né, conseguiram resgatar bastante coisa e montaram uma exposição uma semana, menos de um mês. Mas não foi uma coisa permanente. Inclusive, nessa última vez que eu estive, né, na atividade, eu estive conversando com o secretário de Cultura e conversando com a prefeita, Dona Nordinha, né, mandar um abraço para Dona Nordinha, e cobrei deles, né, não precisa, museu não precisa, como eu falei para ela, não precisa ser algo grande, algo, né, para chamar atenção, mas dentro do próprio centro cultural, dá para montar um estande com coisas, né, da Cidade Velha. Por exemplo, agora, esse dia que eu estava lá, uma placa centenária estava sendo jogada no lixo. Nossa. Né? Provavelmente pertencia à prefeitura ou então ao ginásio, né, com menção do governo do estado, e essa placa estava jogada. Aí ela ia lá para depósito, e depósito para o lixo. Igual o meu mestre, né, que eu sempre falo dele, o Sr. Plautílio, né? Se nós temos algo escrito hoje na atividade, devido a ele. Ele é casado com a neta do Figueiredo, do fundador Figueiredo de Toledo, então ele conseguiu bastante da família, conseguiu bastante dados, né, importantes, que nós, né, usamos hoje. Né? A fonte é dele, né, ele que conseguiu esse dado. E ele era um químico, né, então é uma pessoa instruída e conseguiu bastante coisa. Mas ele falava do sumiço, sumiço. O que é sumiço? É coisa que está ali, mas ninguém usa, daqui a pouco vai para um acervo, daquele acervo desaparece, foi para o sumiço. Ninguém sabe para onde foi, ninguém sabe o que aconteceu, é o famoso sumiço. E é o que acontece hoje, né? Por exemplo, eu já fiz esse questionamento: onde está o relógio da matriz? Né? Os sinos, os 2 sinos, há pouco tempo foram colocados na matriz. Mas e o relógio? A matriz tem um relógio igual desse daqui que tem na catedral. Mas aonde foi? Ninguém sabe. Tá? Algum colecionador deve ter guardado na casa dele lá, e as 7 chaves. Bom, se ele guardou na casa, tá bom, né? Imagina se ele vendeu por aí, né? Que tem um valor histórico, né? E normalmente as peças acabam sendo tendo um valor considerável no mercado, né? Sim. E assim vai com as imagens de santos, né? Com muita coisa também que as pessoas tinham em casa, né? E que acabou tendo um olhar mais aguçado aí de quem quer aproveitar esse valor histórico, né? Então, quando eu cheguei na atividade, né, isso em 78, a cidade estava com 4 para 5 anos, cheguei em 77, 4 para 5 anos, as pessoas lá olhavam os forasteiros com maus olhos, né, porque nessa época surgiram muitas pessoas enganadoras, né, pessoas que se diziam pedreiro e não era nem servente, né, outros se diziam advogado para receber as indenizações lá, pegava a assinatura da pessoa, né, coitado, pegava, assinava ali a procuração, e agora não viu nem a cor, nem sabia quem que era a pessoa, né. Então as pessoas, os forasteiros eram vistos maus olhos. Hoje acabou esse negócio, né, mas antigamente sim, chegava lá, as pessoas ficavam, né, olhando por canto do olho, cochicha aqui, cochicha ali, quem quer, o que está querendo, o que está fazendo, né, e porque houve bastante espertos que conseguiam enganar as pessoas lá, né, os mais humildes, né, e uns diziam que estavam levando para a cidade vizinha, né, o museu da cidade vizinha, igual São José do Barreiro, né, quanta coisa na atividade, inclusive a prefeitura disse que foi para o museu de São José do Barreiro, uma equipe na atividade teve lá esse tempo atrás que não tem nada na atividade lá. Então, são os aproveitadores de plantões. E São José do Barreiro não é tão perto de Natividade, né? Tá lá do outro lado, gente. É quase perto do Rio de Janeiro já, né? Hoje,
na atividade nova, né? Como que é essa relação entre as pessoas da velha cidade e as pessoas da nova cidade? Tem aí uma harmonia, ou quem viveu aquela época antiga, ela se considera melhor ou mais dona da história ali? Como que é? Não, eu acho que, como vivemos junto ali, não tem isso aí, não tem. Mas é uma cidade saudosista, né? Saudosista, porque se você for falar com uma pessoa de mais de 40 anos, ele vai lembrar da cidade antiga, né? Então, fala com sentimento, com saudade, né? E como eu falei, duas pessoas pegaram na minha frente, pegaram o livro, começaram a folhear o livro e começaram a chorar do nada. Daí conversar com pessoas, explicar para a pessoa, né? Então, é difícil. Né? Você começou a página quando? Que ano que começou? Eu comecei em 2013. 2013. Então nós estamos em 2019, 6 anos praticamente para ter esse resultado final hoje. Sim. O livro já nasceu logo de início também com a montagem da página, ou foi? Não, então, é uma coisa engraçada, né? Eu tinha essa página, mas em 2008, né, quando eu recebi o título de cidadania nativense, porque eu era só redenção, né? No documento, redenção da Serra. Mas em 2008 eu recebi o título de cidadania nativense. Então hoje eu sou nativense. E na minha fala, eu falei que eu queria fazer algo em prol do município. Mas fazer o quê? Não tem condições. E vendo essa lacuna que havia, eu decidi, né, criar a página. Mas mesmo assim, como eu falei, nem todos têm acesso à internet, né? O município de Natividade, ele é o terceiro em extensão do Vale do Paraíba, perdendo apenas para Cunha e São José dos Campos, né? Então é um município muito grande. E as pessoas mais antigas, por exemplo, nem todas têm acesso à internet, mas são pessoas que gostam de folhear livros, assim como eu. Então eu decidi criar. Daí eu fui homenageado pela Câmara Municipal, né, com moção de aplauso. Fui homenageado pela Secretaria de Educação, e na Secretaria, no dia que eu fui homenageado pela Secretaria de Educação, eu conheci o Sr. Xará, o André, aqui da editora Casa Cultura. Aí conversando com ele, eu expliquei para ele, né, o material que eu tinha, e decidi passar da telinha para as folhas. Que bacana. Então esse é o primeira obra sua, primeiro livro seu? Primeiro livro meu. Quer dizer que um filho aí, o primogênito, né? E você não fez sozinho, né? Você assina o livro, mas tem aí gente que está ajudando junto, né? Não, minha esposa, onde que eu saio, ela, meu irmão. Ela só não quer aparecer, gente, mas tá aí. Ela, meu irmão, tem dado força, né? Tem ajudado muito. E é assim, é correndo atrás. Eu espero que, né, como foi falado, o nosso grande, né, figura ilustre, o mestre Zita Prós, que escreveu vários, né, muitos livros, poesias. Espero não estar desapontando ele, né? Então, que eu posso, né, tá seguindo os passos dele. Eu acho que a Lígia Mara, que está lá em casa, sempre nos acompanhando também, né? Filha do querido professor Cesílio, da professora Lígia Ambrogi, deve estar lá até chorando agora de saber, né? Que está sendo lançado um livro e que a memória do pai dela, sim, está sendo lembrada, né? Sim, sim. Mas desses ilustres de redenção, além do professor Egídio, do padre Gino, quem mais você destaca? O prefeito, o grande prefeito, Tarcísio Fernandes da Silva, né? Porque quando foi para destruir a cidade, né, para acabar com a cidade velha, os governantes, né, do estado, eles tinham, né, na época do militarismo, eles tinham a intenção de acabar com a cidade, tanto na atividade quanto na redenção. Simplesmente riscar do mapa, pegar as duas cidades e distribuir para Taubaté, São Luís, Caraguá, Batuba, Paraibuna, Jambeiro, né? Então partir essas duas cidades em partes, né? Acabar, extinguir com as duas cidades. E o Tarcísio, ele assumiu, né? Ele tinha acabado de ganhar a eleição. E, como eu cito no livro, ele deu um murro na mesa e falou: não, agora o negócio é comigo. Gastou as mangas e, com ou sem a ajuda do Estado, ele conseguiu. Aí então depois... foi um homem corajoso, porque naquela época dar um murro na mesa diante da ditadura, período de ditadura, não era fácil, né? Sim, ele conseguiu. Daí nisso ele veio até o governo do Estado
conseguiu apoio, né, através dos deputados da região, e nisso a Redenção também surgiu, né? Porque a Natividade é um ano mais velho que Redenção. A Redenção acabou de completar 45 anos, e a Natividade tem 46 anos. Né? Então, porque a Natividade ficou 100% abaixo d'água, sobrou uma casa. E a Redenção ainda sobrou o núcleo velho, né? A cidade velha ali, a igreja, a prefeitura e mais algumas casas. Mas a Natividade não, a Natividade foi 100% embaixo, né? E se eu não tivesse tomado peito, hoje não tem Natividade mais. Você falou que hoje Natividade vive do turismo, né? Esse turismo, ele tem trazido benefícios para a cidade ou também trazido muito prejuízo? Né, tem trazido bastante benefício, né? As pessoas vão conhecer a represa, né? Hoje até não, porque a represa baixou, mas outrora havia bastante campeonato, né? Campeonato de bombeiro, campeonato náutico, caiaque, enfim, pesca esportiva. Então trouxe bastante benefício para a cidade, né? Traz benefício para a cidade, mas também levou muitos filhos na atividade, né? Pessoas que não estavam acostumados a nadar, ou mesmo aqueles que sabiam nadar, porque assim, nós temos um lugar lá ao lado da cidade que é famoso Prainha, né? Todo mundo conhece como Prainha, só que de praia mesmo não tem nada, né? Então quando a represa baixou, nós podemos ver, quando é para ali, aquelas crateras, tem cratera de 3 metros de altura, e as pessoas que não são hábeis na nadar, e quando estavam passando por cima ali, simplesmente caiu naquela cratera e não volta mais. Então muitos filhos na atividade se perderam ali. Quer dizer, aquela questão, né, até interessante você falar, né, que onde tem água a gente tem que tomar cuidado, né, porque a gente está acostumado a entrar na água, né, que ela vai estar sempre do mesmo jeito que aquele ambiente, né, o ditado é velho, né, mas ele vai. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né, a água vai cavando ali e muda, né, a pessoa vai no mar lá, eu conheço o mar de Ubatuba, do Rio, conhece hoje. Amanhã a cara já é outra, a represa é a mesma coisa, né? Sim. Os bombeiros estão sempre alertando, né, pra gente tomar esse cuidado, né? Depois o pé ali entrou, passou acima da canela, já fica esperto, né? Então, realmente, você me fez lembrar agora até, em Natividade, nós perdemos nosso querido amigo, trabalhava no esporte com o Taubaté, e era salva-vidas, o Valério, né? O senhor Valério, que trabalhou com o querido mestre Luizinho, né? Sempre nos acompanha também aqui no nosso programa das 6, né? Salva-vidas. Foi lá fim de semana e não voltou nunca mais, né? Autoconfiança, né? Aí acabou ficando por lá, né? Saudosa memória. Quantas páginas tem o livro? Como que você distribuiu aí a concepção dele? Esse livro tem 236 páginas. Pode erguê-lo e mostrar pra gente que é. O livro, Resgatando a História da Natividade, né? Ele tem 236 páginas. E eu conto, né, desde quando começou, né, os primeiros moradores da região, os famosos brasilíndios, né, que é os índios tamoios, Tupi-Guarani, os Guarani que viviam lá, né, como começou com o colonizador José Lopes Figueiredo Toledo, a fortaleza que ele construiu na atividade, né. Fortaleza? Porque havia a necessidade, né, porque tinha muitos índios na região e eles praticamente foram expulsos, né. Porque na atividade foi criada uma cratera, na verdade, né? Cratera no meio do mato. E os índios foram expulsos. Hoje tem o pessoal que mora, as tribos lá de Ubatuba, né? São 2 tribos que tem em Ubatuba, mas com certeza eram os remanescentes dali, daquela região, né? Na atividade. E eu procuro encontrar, né? Desde a colonização, né? Passando pelos heróis nativenses que tiveram em todas as guerras, né? Todas. Você vai falar mais. Quer dizer, no Brasil, dentro do Brasil, com a Revolução de 32, mas também em Primeira e Segunda Guerra Mundial? Sim. A Revolução de 32, a Guerra do Paraguai, a Primeira Guerra. Você vai falar, mas o Brasil não participou. O Brasil não participou efetivamente, mas filhos de natividade que estavam na Itália foram convocados e foram obrigados a. Como quem, por exemplo? O mestre, Cezino Ambrosio. Olha só. Ele estava estudando nessa época na Itália. Quer dizer, uma história que nem nós tabatianos que amamos o professor Cezino Ambrosio tinha ideia, né? E na atividade, né? Por isso que eu falo os bravos heróis.
porque na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, o efetivo na atividade que foi enviado, pelo tamanho da cidade, foi considerado o maior do Brasil, né? Foram 12 homens. Pelo tamanho da cidade, era um efetivo grande. 12 bravos homens que vieram na Segunda Guerra Mundial. Pelo tamanho, não, digamos, o contingente comparado, Taubaté, os grandes centros, né? Mas pelo tamanho populacional da cidade, com um grande contingente. E desses 12, todos voltaram vivos ou alguém ficou no campo de batalha? Temos um que faleceu lá, né? Não foi no confronto, mas teve um acidente lá e ele acabou falecendo. É Eliseu Pinhal. Olha. Então, nós temos um monumento lá, né, contando a história dele. Dos 12, voltaram 11 e ele, infelizmente, não voltou. Bom, você que tem todo esse trabalho de pesquisa, de ir à casa das pessoas, de conversar com as pessoas, não gosto de conversar, deve ter ficado angustiado, né? Porque 236 páginas, eu acho que não, ficou muita coisa de fora, né? Com certeza. Que histórias importantes ficaram de fora? Muitas, não tem nem como, mas muitas. E nesse mesmo eu tive que enxugar muito, né? Porque senão não tinha como dar um livro de mais de 500, né? Não tinha muita coisa. Mas muita coisa não... Por isso que eu estou já deixando o terceiro. O terceiro? Então tem... Porque esses dois que eu estou fazendo é livro com histórico. Mas o terceiro já não vai ser mais, né? Porque as mais importantes estão nesses dois aqui. E esse outro eu vou contar a história de ambas as cidades, né? Tanto a cidade velha quanto a nova. E contar mais crônica, né? Fazer mais um livro de crônica. Olha, que bacana, né? Bom, o lançamento foi agora no aniversário da cidade, lá em Natividade, né? Isso. E como que foi a movimentação? Eu vi pelas fotos aí que estava lotado, né? Aonde que foi lá? Então, era para ser no Centro Cultural, né? Mas como teve o bolo da cidade, teve mais, né, resgatando os violeiros na atividade, a banda de música de tocar, antes um pouquinho do início, começou a garoar. Daí nós fomos obrigados a ir para o salão paroquial. O padre cedeu um espaço, nós fizemos tudo lá nesse salão paroquial. Mas estava lotado, né? Tudo que eu livro, graças a Deus que eu levei, foram vendidos, né? Tive que pedir mais. E por isso que agora amanhã, se Deus quiser, vou estar... Não é um relançamento, mas lançando em Taubaté. Bom, e como que vai ser esse lançamento aqui em Taubaté? Onde vai ser? Que horas? Como que está essa programação em Taubaté? Então, são 6 escritores, né, pela Casa Editora Casa Cultura, e nós vamos estar amanhã na Casa da Amizade, né, na Rua Humaitá, a partir das 14 horas, recebemos os cantores já vai ter um bate-papo, descontração, e a partir das 15 horas vai ser a venda e autógrafo, né, das 15 horas da manhã. Olha que bacana, quer dizer que vai ser uma tarde cultural aí na Casa da Amizade. Sim, com certeza. E o livro, ele, além de Taubaté, além de Natividade, ele tem previsão também de correr as outras cidades aqui do entorno? Porque deve ter nativense, né, para todo lugar aqui, né, interessado em querer ler essa história aí. Sim, com certeza, né, as pessoas que não estão na atividade, né, que já quiserem adquirir o livro, né, que nos procurem. E como é o primeiro, eu gostei, né, de escrever, sempre gostei de escrever, vou daqui para frente agora dedicar não só para a natividade, mas também, né, outros livros, outras coisas, né? Então estão caminhando. Olha, que bacana. A sua formação além de escritor agora, né, qual que é? Eu fiz magistério, formei em magistério. Professor? Sim, professor primário. Olha só. E não fiz pedagogia, mas fiz magistério. Lecionei durante 3 anos, nisso eu saí para trabalhar numa empresa de ônibus, aí quando voltei, daí precisava curso de pedagogia, daí não deu para fazer e acabei ficando só no magistério, mas eu pretendo fazer história, né, que é a minha área, eu gosto da história. Qual que é o seu sentimento agora, nesse momento, né, com o livro pronto, com todo esse alvoroço, né, das pessoas querendo adquirir o livro, na expectativa de novo? Então, esse como eu falei,
é um desejo de criança, né? E eu me sinto concretizado, né? Porque eu acho que quando um escritor, né, se propõe a escrever, ele quer que as pessoas leiam, que as pessoas, né, critiquem, que as pessoas, enfim, esfolhem o livro e que as pessoas, né, se interajam, né, e, enfim, que as pessoas, né, tenham conhecimento, porque, como eu falo, nós passamos, mas a obra, ela vai ficar. Então vai ficar como fonte histórica para os futuros, né, nativenses, para que os professores, né, da rede pública e na rede estadual possam ter algo para que venha, né, a redescobrir, né, o passado glorioso da Natividade. Bom, você falou que com 7 anos você já era curioso, né, em querer saber sobre as histórias da cidade, querer saber, né, conversar com as pessoas mais velhas, né? Os jovens lá de Natividade, as crianças, né? Eu vi ali uma foto que pelo menos tinha uma criançada ali com um olhar atento, né? Sim. Eles também estão procurando saber sobre a história do livro, sobre se interage também através das redes sociais. Sim, não só os mais antigos que conviveram na Cidade Velha, viveram lá, mas as crianças, né? Engraçado que teve bastante criança fazendo pergunta para mim, né? Porque eles já me acompanhavam através da página, né? Eles têm acesso à página. Então, quando eles viram o livro, eles começaram a fazer pergunta para mim se o que eles tinham visto lá, se estava no livro, né? E eu falei, expliquei para eles que lá na página eu coloco só um tira-gosto, mas que o conteúdo estava no livro, né? E foi interessante, foi gratificante saber que as crianças elas estão interessadas, né? Um dos pequenos que compraram, adquiriram meu livro, queria a minha assinatura, né? Ele não estava na hora que foi vendido, então eu tive que ir lá e fazer assinatura para ele, fazer dedicatória para ele. E ele já falou para mim, estou na página tal, já sei isso, e eu fiquei feliz, né? Porque a gente vê que a pessoa se interessa, né? Ele falou assim que justamente bateu com aquilo que ele estava aprendendo na escola, né? Então, gratificante. Quer dizer que é uma semente que você lançou que já está sendo germinada aí, né? Sim, com certeza. No caso, deve estar borbulhando a cabeça da criança e querendo, de repente, ser um futuro memorialista, pesquisador na área também, né? Sim, é bom a gente saber que as pessoas estão interessadas, que não vai morrer esse trabalho, né? Mas que vai servir de fonte de inspiração para que o outro, né, venha fazer também, né? Que essa semente não para aqui, que ela venha germinar e venha dar frutos, né? O segundo livro já tem nome? É o mesmo nome. Mesmo nome? Resgatando a História da Natividade, só que ontem, hoje e sempre, né? Então eu vou contar só para os 46 anos. E já está na editora? Já está na editora, né? Só eu ia lançar dia 7 de setembro. Mas como ficou muito em cima, acabou não dando. Então vai ser para outubro ou novembro, né? Ainda não escolhi uma data, mas já está na editora e estão correndo atrás. Quer dizer que entre o primeiro e o segundo aí não demorou muito o nascimento, né? Não. Na verdade, quando eu conversei com o André, a gente fazia um livro, contendo os dois, né, o material num livro só. Mas ele explicou para mim que na atividade é uma cidade onde a fonte de renda não é compatível, né? E não seria tão fácil para as pessoas adquirirem. Então eu repartindo entre Cidade Velha e Cidade Nova é uma forma das pessoas conseguirem, né, adquirir os dois exemplares. Bacana. Aqui em Taubaté amanhã, quanto que vai estar sendo vendido o livro? O exemplar está R$40. R$40? Bom, gente, aí ó, é um preço razoável, né, para você saber a história de uma importante cidade da nossa região, Natividade da Serra, né? E eu falei que ia lembrar o nome dele, tô quase esquecendo, né? Tem que mandar um abraço para o nosso querido Beto Bizu, né? Que tem uma música lindíssima sobre natividade, ele com a Isilda, né? A gente não pode esquecer desse casal. O Beto, tô esperando você aqui no nosso programa, hein? Quando será que você vem também, né? O Marvado até agora não veio, tem 3 anos de programa também, né? Então um abraço para ele que sempre nos acompanha.
E eu quero que você mesmo faça o convite para os nossos telespectadores agora, para estar amanhã aí na Casa da Amizade. Ok. Então, como você citou Beto Bizu, entre as músicas que estão no próximo livro, eu cito ele. Linda melodia, né? Uma música muito linda. E que para nós, na atividade, como se fosse um hino. Apesar de ter um hino oficial, para nós é um hino. Né? Eu particularmente, amo esse hino dele. E sobre amanhã, eu convido as pessoas que estão nos assistindo, né? Você que tem parentes na atividade, que tem conhecido na atividade, ou que morou na atividade, para estar nos prestigiando amanhã, a partir das 14 horas, na Casa da Amizade. E, se possível, estar adquirindo um exemplar. Mas, se não puder adquirir, só a sua presença lá já vai nos agradecer. E se tiver material em casa guardado também escondido, pode levar, né? Sim, estava esquecendo. É você que tem, né, fotos, algum material, recorte de jornal, enfim, algo que possa nos ajudar, que nos forneça através da página, Resgatando a História na Atividade, né? Nós teremos um imenso prazer em estar publicando. José Valdecir dos Santos, escritor, autor do livro Resgatando a História de Natividade da Serra, Histórias, Crônicas e Memórias, né? Pegando aqui o período de 1853 a 1973. Eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa, né? E já convidar você para, quando vir lançar o segundo livro também, né? Marque com a gente para poder falar da redenção da Natividade Nova, né? E também aí das histórias do nosso Vale do Paraíba, que eu creio que deve ter muita coisa também que você pesquisa, né? Sim. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a vocês por ter cedido esse espaço, né? E, sim, assim que sair o livro, vamos marcar um dia e a gente está aqui contando a história. Bacana. E eu quero agradecer a toda a nossa equipe aqui da TV Cidade, né? A Lili, o Daniel, a Cláudia, o Jefinho, né? A todos que ajudam a gente a fazer semanalmente aqui o nosso programa, né? Segunda a sexta, aqui no nosso canal 3. O programa das 6. E quero agradecer a você que nos acompanha sempre. Um abraço especial para o nosso querido amigo Djalma, né? Que sempre dá aquele feedback também, seu Djalma, sobre o nosso programa. É um carinho muito grande que o senhor tem pela gente, que a gente fica até assim, lisonjeado, né? Pelas palavras que o senhor sempre nos direciona. Então, muito obrigado. A vocês eu desejo um ótimo fim de semana, e segunda-feira nós estamos de volta aqui a partir das 18 horas, aqui no nosso canal 3.